Bom dia, caros alunos do professor Antônio Lima, a quem muito respeito e admiro, com quem aprendi muito nas nossas discussões teóricas. É com imenso prazer que transmito essas pequenas gravações, embora eu não seja bom nessas tecnologias modernas, mas é com muita alegria. Esse ano fazem 60 anos que eu entrei no curso de psicologia, isso em 1962. Eram cursos iniciais, os professores improvisados, e por isso, desde os primeiros anos da faculdade, desde o primeiro ano da faculdade, quando eu vi o despreparo dos nossos professores, eu criei um projeto de ser professor universitário. E desde as primeiras semanas eu pensei em montar uma biblioteca. E que fui ao longo do tempo fazendo, com o dinheiro que me sobrava, eu comprava muito livro. Terminado o curso, eu fui para a Europa. Eu fiz um curso de pós-graduação na Universidade de Louvain, na Bélgica. Na volta, muito entusiasmado, achando que sabia a psicologia toda do mundo, eu achava que eu sabia tudo. Eu tinha estudado fora, sabia tudo. E era verdade, eu sabia tudo de um pouquinho assim, porque eu não conhecia o todo, então eu conhecia um pouquinho assim, e meu mundo era muito limitado. Porque eu estudava muito, acabei sendo convidado para dar aula na Universidade de Brasília, que era uma universidade modelo na época, onde eu fui chefe de departamento durante um ano. Mas, como eu tinha sido militante de movimentos sociais durante o meu período de estudante, e como eu havia sido presidente do diretório Central de Estudantes aqui na nossa capital, eu era considerado comunista. Essa palavra é antiga, na boca de idiota, essa palavra é muito antiga. E embora eu fosse um catolicão de marca maior. Bom, e aí, ao ser expulso da universidade, eu entrei numa depressão muito grande e não sabia o que fazer. Eu não podia voltar para a Europa porque minha mulher estava grávida de 3 filhos e sem um emprego na universidade, só com a bolsa, eu não viveria na Europa com 3 filhos. Então, eu fui dar uns cursinhos, fui convidado para dar uns cursos em empresas, em cursos de relações humanas, que era coisa da época, mais de 50 anos atrás, e fui dar um curso de relações humanas. E, para meu espanto, o curso foi muito bem avaliado, e essa empresa, chamada Andrade Gutierrez, apesar de eu não ter experiência nenhuma na área, me contratou para uma série de seminários na empresa, nos vários setores da empresa, uma empresa que estava crescendo na época. E esse mundo, a vida é um negócio muito interessante. O acaso me fez dar aula de empresa provisoriamente, porque eu precisava de ganhar algum dinheiro, porque minha mulher estava grávida, com 3 filhos, e eu estava numa situação financeira extremamente difícil. Resultado, eu fui quebrar galho, e na realidade fiquei quebrando galho mais de 40 anos. E negócio interessante, quando eu comecei a trabalhar em empresa, eu não entendia nada de empresa. Eu era um psicólogo clínico, eu fui fazer na Europa psicologia clínica e criminologia clínica, então não entendia nada de empresa. E fui estudar administração por necessidade, para meus cursos serem mais fundamentados. E aí eu fiz uma descoberta, para mim, fantástica, de como os modelos de administração, modelos de liderança, modelos de equipe, tem um modelo puramente racional. Eu descobri que as empresas
são máquinas de transformar o humano, são sistemas de transformar o humano em máquinas, em robôs. E aí, os meus cursos, diferentemente do que se usava na época, eu usava muito modelo clínico. E aí, meus cursos tinham muita emoção. E com o tempo eu descobri um negócio fantástico. O que fortalece o espírito de equipe, o que aumenta a eficácia das equipes é a afetividade entre os membros. Não adianta você ter, como em muitas universidades, grandes professores, grandes cabeças, se eles ficam disputando poder entre si. Você olha na política, às vezes, grandes cabeças de um mesmo partido ficam disputando espaço. E aí, o tempo é muito mais perdido na luta de poder, na luta insana pelo poder, do que de produção. E eu descobri que se a gente trabalhasse a afetividade do grupo e criasse laços de afetividade profundo nas pessoas, bem de preferência profundo, mas bem constituído entre as equipes, elas eram muito mais produtivas. Ao invés de competição, que os modelos falavam, eu trabalhava em cooperação. Ao invés de criar desconfiança entre os membros das equipes, eu procurava criar confiança. Em vez de individualismo, trabalho em equipe. E eu usava muito emoção. E um negócio interessantíssimo. Nas empresas que eu trabalhava, depois de um certo tempo, dava um resultado muito bom, surpreendentemente para mim, que não entendia de empresa. Nesse sentido, eu fui um profissional absolutamente original, na medida em que, em vez de trabalhar modelos racionais, eu trabalhava modelos de compreensão, modelos de uma comunicação aberta, de um relacionamento profundo. E interessante como eu usava muitos exercícios de emoção, eu fui chamado meio de louco. E interessante é que muitos psicólogos de empresa passaram a combater o meu trabalho, dizendo que empresa não era clínica. E eu falava, gente, a relação amorosa, a relação afetiva, é valorizada em todos os ramos do fenômeno humano. Na tragédia grega, na tragédia espanhola, na tragédia inglesa, na literatura, no cinema, na poesia, nos romances, em tudo. Você tem uma descrição enorme de um amor idealizado. Pois bem, a coisa que mais me chamou a atenção, eu jamais descobri naquela época, quando eu comecei a estudar esses assuntos, a palavra amor ou a palavra afeto nos trabalhos de empresa. O homem podia ter amor em casa, podia ter amor com os amigos, podia ter amor na igreja, mas na empresa tinha que ser uma máquina. Empresa é um lugar racional. E pude perceber muito rapidamente que o meu sucesso é porque aumentava a produtividade das empresas. E o que eu fazia de extraordinário? Nada. Eu simplesmente mostrava para as pessoas a necessidade de afeto que nós temos, a necessidade de reconhecimento positivo, a necessidade de uns ajudarem os outros. Eu sempre defendi que nenhum de nós é um ser isolado. Nós somos, desde a nossa concepção, um ser social. Desde que nós nascemos até morrermos, nós somos sempre alguém em contato com a sociedade. Pois bem, a originalidade do meu trabalho foi simples. Eu chamava os meus cursos de humanização organizacional. O que era humanização? É transformar executivos em pessoas humanas. Ou seja, que tivesse uma visão global do ser, uma visão orgânica, uma visão social e uma visão do psiquismo. Ora, eu trabalhava com essas três variáveis, a variável orgânica, a variável social e a variável psíquica. E fui vendo
com o tempo, com o estudo, que essas três palavras são absolutamente indissociáveis. Se você quiser compreender bem um indivíduo, você tem que estudá-lo na sua dimensão complexa, de um ser orgânico que vive no plano social e que desenvolve uma interioridade. E, estudando muita genética, eu descobri um fato que me marcou muito, como alguns animais trazem certos comportamentos que a gente chama de epigenéticos. São comportamentos que os pais dão para seus filhos, sua criação, mas que são adaptados ao ambiente. Se o ambiente mudar muito, esse potencial epigenético de aprendizagem se atrofia. Pois bem, eu descobri, nas minhas reflexões, o que eu cheguei à conclusão é que sem amor não existe fenômeno humano. Quando você vê o processo evolutivo dos peixes, aos répteis, aos quadrúpedes, aos bípedes, a maior diferença entre o ser humano e os animais, que nós os chamamos de seres racionais, embora nosso comportamento, nós nos neguemos, a gente nega a própria humanidade, embora nós sejamos seres racionais, nós temos sido seres com comportamento absolutamente irracionais. Pois bem, o que eu aprendi e que eu quero transmitir para vocês, eu fui muito marcado por três autores. Um é um filósofo, o Russell, o alemão, pai da fenomenologia. Fui marcado por um padre chamado Teilhard de Chardin, que é um dos maiores cabeças que a humanidade conheceu. E o Teilhard era um evolucionista. E o Teilhard falava muito na amorização como o momento do surgimento do humano. E, finalmente, há uns 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, eu descobri a obra de Prigogine sobre a física da complexidade. E, nesse instante, houve uma revolução na minha vida. Eu passei a entender por que eu conseguia tanto sucesso nas organizações, embora não conhecesse a teoria organizacional. É porque eu trabalhava o humano. Como eu era um psicólogo clínico, na minha origem, eu trabalhava o ser humano na sua plenitude, na sua complexidade. E tive a coragem de falar que a coisa mais importante na vida do ser humano são as relações amorosas. A criança que não estabeleceu uma relação amorosa com uma figura humana, ou ela vai ser autista, ou ela vai ser um psicopata. Ela não será humana. Muitos autistas não conseguiram estabelecer uma relação com a mãe. Não estou dizendo que todos os autistas, isso eu não sei, todos os autistas sejam por origem do relacionamento materno. Mas muitos, eu tenho certeza, os grandes autores mostram, são crianças que não tiveram relação de afeto. E o psicopata é aquele que teve uma educação afetiva débil. Desenvolve muita inteligência, mas não desenvolve a ética. São caras normalmente inteligentes, mas não têm nenhum compromisso com a ética. Pois bem, nesse breve, eu vou falar 20 minutos, faltam 6 minutos, eu vou falar com vocês o seguinte: estudem a personalidade humana, o comportamento humano em grupo, em todas as suas dimensões. Do ponto de vista epigenético, em todas as culturas do mundo, em todas as épocas, você vai notar 3 comportamentos epigenéticos. Toda a sociedade tem uma linguagem simbólica. Toda a sociedade, não importa qual, até comunidades penitenciárias, tem um código de ética. Diferente do nosso, mas tem um código de ética.
E todas as sociedades só se organizaram no processo evolutivo no instante em que criaram a relação de afeto. E a relação de afeto que vai dar origem ao grupo familiar, ao conceito de família. Eu costumo dizer, família não é um fenômeno orgânico. A família que nós chamamos é um fenômeno social. É um contrato que as pessoas, a partir da relação amorosa, elas estabelecem. Eu dou um exemplo, o psicopata não tem ética porque ele não é capaz de amar. O pensamento grego, Platão dizia que a ética é um ato de amor. Então, meus caros alunos, eu sugeriria a vocês estudar a complexidade humana. Estudar um pouco, ainda que seja aparentemente longe da psicologia, um pouco da teoria da complexidade, onde você vai ver, você nunca vai entender o ser humano sem entender a evolução, sem entender o processo que ele chama de complexificação, sem compreender a noção de ambiente, sem compreender a noção importantíssima da energia e sem compreender a teoria da informação, não a teoria clássica, mas a informação enquanto linguagem simbólica entre seres humanos. A partir daí você vai ver que a nossa psicologia ficou muito reduzida. A psicologia ficou tão reduzida que você hoje tem o psicólogo, psicofisiologista, psicolinguista, sociobiologista. Então, a psicologia está tão dividida, tão cartesianamente dividida, que ela não encontrou um rumo, não encontrou uma unidade. O que eu tenho trabalhado é com o ser humano, na sua globalidade. E marcado pela fenomenologia, eu aprendi que nós, psicólogos, não temos que explicar a pessoa humana. Nós temos que compreender a pessoa humana. Muito diferente do explicar, do compreender. No explicar, eu posso fazer uma teoria geral, ainda que errada, e explicar todas as pessoas. Se você tenta compreender, você rapidamente vai ver que cada ser humano é absolutamente único. Cada um de nós tem experiências completamente diferentes. Mesmo os irmãos gêmeos são diferentes. Porque o que nós chamamos de personalidade, que é um conceito muito amplo, muito difícil de definir, é a característica de cada ser humano. E cada ser humano, além de único, ele é fruto de centenas de milhares de eventos. Então não tente explicá-lo, tente compreendê-lo. Basicamente, quando você vê um problema emocional, procure as causas, o envolvimento afetivo das pessoas. Problemas sexuais, problemas emocionais, basicamente, para mim, são problemas de relacionamento afetivo. Que é muito cômodo para nós dar um título. Isso aí é um psicopata, isso aí é um esquizofrênico, isso aí é um depressivo, isso aqui. A gente classifica as pessoas. A nossa ajuda, se nós quisermos ajudar as pessoas, não é classificar, é compreender cada indivíduo. Cada organização, por causa disso, é única. Eu trabalhei em algumas organizações, diferentemente de nossos colegas consultores, eu trabalhei muitos anos em algumas organizações. Por exemplo, na Andrade Gutierrez, eu trabalhei seguidamente 18 anos, intensivamente. Como não era da Andrade Gutierrez, eu era contratado. Em outras empresas também, eu fiquei 10 anos, 12 anos. Eu consegui ficar 13 anos numa refinaria da Petrobras, na São José dos Campos, onde nós transferimos a cultura extremamente agressiva, antiga, por uma cultura altamente humanizada. Mas
a transformação da cultura não é um fenômeno que você faz em 15 dias, em 20 dias, em 1 ano, 2 anos. É um trabalho contínuo, lento e por pequenas etapas. Eu queria falar só 20 minutos, já passei um pouquinho. Eu queria falar com vocês o seguinte, o professor Antônio Luiz o professor Antônio tem eu falei o nome dele errado, o professor Antônio tem o meu telefone. Se alguém quiser alguma coisa, é só me procurar. E eu posso, se quiserem ler os meus livros, eu posso ceder para vocês no formato de leitura digital. Por aí eu vou ficar. A minha diferença, a grande diferença, é que, embora a empresa não seja um fenômeno clínico, se o amor, se a afetividade é importante em todos os ramos da nossa vida, por que ela é ignorada pelos textos de administração? Por que ela é ignorada nos textos que falam sobre formação de equipe? Pensem, por favor, e qualquer coisa eu estou muito à disposição de vocês. Desculpe essa gravação meio improvisada, assim. Meio não, totalmente improvisada, mas foi com muito carinho. Um grande abraço ao professor que me convidou gentilmente e um grande abraço para vocês, todos os alunos. E se eu tivesse presente com vocês aí, um exercício que eu sempre fiz ao final das minhas palestras, é que as pessoas se abracem num gesto carinhoso, simplesmente como um abraço simbólico, no sentido de estar aberto ao diálogo com o outro. Muito obrigado, tenham um bom dia.